Olá, sejam bem-vindos ao programa 10 dias de oração e jejum. Finalmente, estamos na última etapa, no último programa dessa série, onde nós temos o privilégio de estar falando sobre, tivemos o privilégio de falar sobre temas maravilhosos para a família, preparando-nos para os dias finais da história desse mundo. Aprendemos de que o Deus Todo-Poderoso precisa estar no centro de nossa vida, como prioridade em tudo que envolve a nossa vida. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a esperança da família. O tema que nós vamos escolher está no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso de 1 até o verso de número 3. Vamos ler? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é a bendita esperança de todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Essas palavras, elas fortaleceram os discípulos após a ascensão de Cristo. A bendita esperança da volta de Jesus era tão forte no coração dos discípulos que eles aguardavam a volta de Cristo para aqueles dias mesmo em que eles estavam vivendo. O apóstolo Paulo esperava que Jesus viesse também em seus dias. E todos aqueles que amavam ao Senhor e amam o Senhor de tal forma, acabam, no caso, esperando de ter o encontro mais eminente da sua volta. Olhando para a história desse mundo nos dias atuais, podemos pegar esse versículo e abraçar com muita fé, porque sabemos que as profecias bíblicas estão quase na sua eminência de total cumprimento. Os dias em que vivemos são dias realmente maus, dias trabalhosos, segundo o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz que sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde os homens seriam arrogantes, desobedientes aos pais, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, jactanciosos, orgulhosos. Em Mateus capítulo 24 diz, no verso 12, de que o amor iria por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar de quase todos. É tudo que nós estamos vendo nesses últimos dias em que vivemos. Uma coisa era certa, de que os discípulos também receberam instrução de Cristo que as famílias que aceitassem ele iriam sofrer perseguições. Muitos deles iriam ser mortos, presos, perseguidos, até pela própria justiça, por terem amor a Jesus. E sabemos de que todas as famílias que colocam o Senhor como prioridade e que buscam esse Deus, que é o Deus provedor, aquela família que se envolve inteiramente, que se compromete inteiramente com esse Deus, também vai sofrer perseguições. Ninguém gosta de ver o outro sendo próspero e sendo bem-sucedido. O inimigo de nossas almas, o diabo, também não se vê, no caso, satisfeito quando vê uma família unida em torno da presença do Senhor. Sem dúvida alguma, o próprio Senhor Jesus nos garante de que nós não devemos temer, porque Ele venceu o mundo por nós. Ele é o advogado fiel que está intercedendo por nós diante do Pai. Nós podemos caminhar com fé. Ele diz nesse texto de São João 14, verso 1, ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Antes ele diz: não fiquem aflitos,
Não se turbe, a palavra turbar, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes em mim. Sabe, queridos, a nossa esperança deve estar arraigada no comprometimento com Deus e com o Senhor Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa bendita esperança não é simplesmente de esperar um novo céu, uma nova terra, mas antes de qualquer coisa ter um amor e um compromisso com Deus. É essa fé, essa confiança, essa dependência de Deus que vai nos fazer sobrepor todas as dificuldades, todas as problemáticas. O Senhor Jesus não nos enganou. O Senhor Jesus disse que todo cristão verdadeiro, toda família que colocasse Ele como prioridade, iriam alcançar vitórias, bênçãos em suas vidas, mas também padeceriam por perseguições, por dificuldades neste mundo. E dificuldade é que não falta para nenhuma dessas pessoas que vivem hoje em nossos dias, quer sejam cristãs ou não, enfrentamos um mundo de dificuldades. Estamos vivendo num auge de uma plena pandemia sem precedentes. Vidas estão sendo ceifadas, quer sejam de bons, quer sejam de maus aos nossos olhos. E sabemos de que devemos amar a volta de Cristo, desejar a volta de Cristo para que Ele interrompa toda a história de sofrimento deste mundo. Ele voltará. Mas para que Ele volte, nós precisamos também ter uma certeza de que nós precisamos estar arraigado numa crença plena em Deus. Nós precisamos amar ao Senhor Deus de tal forma de que o céu se torne uma realidade aqui nas nossas vidas, que a nossa casa seja um cantinho do céu, que a nossa família seja a família do céu, que o nosso ambiente familiar, que a nossa casa se torne uma casa onde o Senhor e os seus anjos habitem. Nós precisamos ter esse compromisso. O texto diz: não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E Ele vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para você, para a sua família. Ele vai voltar para a minha família, Ele vai voltar para mim. Ele vai voltar para essa humanidade que sofre, que padece. Ele voltará. E Ele dará fim a todas essas coisas e há de transformar e tornar esse universo, vai contemplar a criação de um novo céu e de uma nova terra. O Senhor que uma vez criou esse mundo, Ele vai destruir este mundo e vai transformar, vai tornar esse mundo um lugar, novamente um paraíso, um Éden, aonde Adão e Eva e toda a raça humana que foram redimidas pelo Cordeiro de Deus terá o privilégio justamente de morar novamente por toda a eternidade. Eu e você, nossa família, estamos convidados a viver nesse novo céu e nessa nova terra com Jesus. Mas antes de qualquer coisa eu apelo a você: viva com Jesus agora. Transforme a sua experiência neste mundo numa experiência de um céu, de comunhão, de adoração, de louvor, uma experiência de testemunho, de uma vida sobrenatural com Deus. E sem dúvida alguma, as pessoas irão acreditar que Jesus é real. Elas vão acreditar que existe realmente um Deus vivo, olhando para a sua vida, olhando para a vida da sua família. O Senhor Jesus será pregado, será testificado e o nome dele será honrado. Que Deus abençoe você. Coloque em prática, cave fundo, construa sua casa na rocha e faça da sua vida uma boa bem-aventurança por meio do Espírito Santo, porque em nome do Senhor Jesus é que nós proclamamos essa verdade para você. Sê tu uma bênção. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado por esse momento que aqui passamos juntos. Foi uma caminhada de 10 dias de oração e jejum. Agora estamos finalizando. E finalizamos, ó Deus, glorificando o Teu nome. Te pedindo que esse meu amigo, esse meu irmão, que agora está orando, essa minha irmã, essa
esse jovem, essa jovem que está agora orando junto comigo. Que o Senhor possa tomá-los nos seus braços poderosos, cobrir, Senhor, com as suas asas poderosas de onipotência e transformá-los numa bênção para a humanidade. Que eles possam testemunhar de que o Senhor é real, de que o Senhor existe e que todos possam ver por meio da vida deles e por meio da família deles, de que Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, Salvador, Redentor e que está voltando nas nuvens dos céus para buscar todas as famílias humanas que creem em seu nome. Nós te oramos, nós te pedimos que a tua mão poderosa possa conduzi-los, livrando-os do mal e protegendo-os em segurança, dar-lhes as bênçãos que tanto eles necessitam. Em teu nome é que oramos hoje para sempre ao Pai Celestial, por meio do teu Santo Espírito. Amém.